Louvado seja o nome do Senhor, né? Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova do leão. E falou o rei e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel do seu grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia fala desse homem, louvado seja o nome do Senhor, que relata a palavra de Deus que Daniel orava continuamente. A Bíblia fala que Daniel abria a janela do quarto dele voltado para a banda de Jerusalém, e ali por 3 vezes por dia Daniel descia na profundidade da oração. E o interessante é que foi feito um decreto pelo rei Dário, e ele disse dentro do prazo de 30 dias ninguém poderia buscar a Deus nenhum, mas havia ali aquele bando, né? Aquela panelinha formada que muitas das vezes nós sabemos e encontramos ela no decorrer da nossa trajetória espiritual. E mesmo assim Daniel não se intimidou. Daniel começou a orar e fazer aquilo que Deus mandara. E por 3 vezes ao dia Daniel orava. E foram pegos ali aqueles homens que sabiam do decreto daquele rei. E chegaram diante do rei Dário e falaram assim: mas foi dado o decreto da lei do Medo e dos persas, que dentro de 30 dias não podia orar, buscar a face do Senhor. E Daniel, né, estava com a sua janela aberta para a banda de Jerusalém, clamando ao Deus que ele serve. E para que a palavra daquele rei não perdesse a validade, ele mandou chamar Daniel. E ao mandar chamar Daniel, ele viu que Daniel não temeu aquela situação sombria, irmão, que estava diante dos olhos de Daniel. E ele afirmou ali para o rei que ele orava, não negou em momento nenhum. E o interessante é que o Senhor incomodou o rei Dario. Ele fala aqui no versículo 16, parte dele falou assim: o teu Deus, a quem continuamente serve, ele te livrará. Olha, irmão, ímpio, porque ele estava na condição ali de ímpio, ele viu que ali espelhava-se diante dele um homem de Deus. Irmão, quando você espelha que você é um homem ou uma mulher de Deus, quando a tua oração ela não fica, irmão, no teto da sala do teu quarto, ela chega, ela vai subir ao trono da graça. Acontece com você o que aconteceu com Daniel. O que aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, com Daniel acontece comigo e com você. O ponto de as injúrias, as perseguições, porque Daniel estava sendo perseguido claramente como nós somos perseguidos. Daniel estava sendo ali armado algo contra ele, quando são armados também contra nós. Ali esperavam a destruição de Daniel, como muitas das vezes esperam a nossa destruição. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite. Daniel sabia o que tinha sido decretado, mas Daniel também sabia quem ele estava colocando a confiança nele. Daniel sabia a quem ele tinha dobrado o seu joelho. Daniel mostrou ali para aquele bando de gente que o Senhor era Deus para estar na cova. Não estava só os leões ali com Daniel, não. Estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que temos que dar a honra, a glória, o poder e ter o domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tinha o domínio sobre a vida de Daniel. A vida de Daniel estava descansada e colocada na mão do Senhor. Eu quero deixar essa pergunta para mim e para você aqui nesta noite. Aonde está
a sua vida hoje. Se você passar pelo momento de tribulação, de angústia, de perseguição, onde a sua vida está em risco, porque a vida de Daniel, se Daniel fosse um crente comumzinho, um crente sem nenhuma experiência com Deus, sem nenhuma confiança, nenhuma intimidade com Deus, não, com certeza o leão ia lamber Daniel. Daniel, se ele fosse aquele crente fofoqueiro, armador, adúltero, profano, que está fora do prumo, que está fora da régua, não iria ter escapatória para ele. Pode armar, podem armar, não se preocupa com a armação, não. Não se preocupa com o levante, não. Não se preocupa com a afronta, não. Não se preocupa que a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. As pessoas batem no nosso amigo, não, você não tem amigo. Você tem aquela pessoa que almeja, arquiteta, senta no camarote e espera a tua queda. Os fofoqueiros que foram adiante do rei Dário estavam esperando. Estavam ali de fazendo torcida na arquibancada para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A situação tirou o sono do rei Dário. O rei Dário perdeu o sono com aquela situação. Irmão, quando se levanta contra nós, Deus faz perder muita coisa, não só o sono. Aí o rei Dário sabe por que ele perdeu o sono, louvado seja Deus, porque ele sabia que ele estava cometendo uma injustiça contra o homem. Deus estava zelando pela vida, Deus tem zelado pela minha, pela tua vida, mas você precisa estar numa condição como Daniel está. Você tem sido um crente como Daniel, confiante no Deus vivo. Ou você é aquele crente que dá uma rateada, de vez em quando você não professa o nome do Senhor, você deixa passar as coisas desapercebidas, você muitas das vezes envergonha o nome de Deus. Daniel envergonhava o nome de Deus, porque quem envergonha o nome do Senhor, o Senhor envergonhará-se dele também. Quem não se apresenta diante de Deus com uma sinceridade de coração para fazer a obra. Irmão, nós não temos que se enquadrar com as coisas nesse mundo. Você tem que até estar muito atento. Porque a modernidade, as normas, não pode isso, não pode aquilo. Se você falar com um homossexual, a prática dele, ele vai para o inferno. Nossa, você é homofóbico, você é assim. Se você disser para a mulher que gosta de andar com mulher, o lesbianismo dela vai levá-la para o inferno, você é criticado. Mas não se preocupe, não, ali tinha uma panela formada contra Daniel, querendo procurar um erro. O único erro que Daniel apresentou era dobrar 3 vezes por dia o joelho. Mas dobrar com vontade. Mesmo quando a pessoa dobra o joelho com vontade. Irmão, se tu dobrar na terra com vontade, se tu buscar a face de Deus com vontade, pode levantar o rei que for, pode se levantar o presidente da nação, pode levantar uma autoridade, porque o juiz é o Senhor, o rei dos reis, o Senhor do Senhor. É ele que vai pelejar em prol da tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aparecer a afronta que for, a calúnia que for, a denigrição que for, a infâmia que for, aquilo tudo que denigre o nome de uma pessoa, que tira muitas das vezes do teu sono, porque Deus vai tirar o sono da pessoa. Pode renovar as obras de macumbaria, olhar para a tua cara e falar assim: ué, por que não aconteceu nada? Aquela pessoa que te persegue, que faz tudo mal para te destruir, para te ver morta, ela deve falar assim: o que está acontecendo? Mas uma coisa eu quero dizer para você: o rei Dario viu que Daniel era um homem de Deus. Aquela pessoa que se levanta contra você fazendo obra e renovando as obras de macumbaria, ela não vê que você é um homem, uma mulher de Deus. Os já sabem que armaram contra Daniel e colocaram a pedra na porta, na entrada da cova. Daniel é um homem de Deus. Quando você está diante do Deus vivo,
Você tem conseguido ver que você precisa se consertar? Você tem conseguido ver que aquilo que não agrada a Deus você consegue retirar da tua vida? Daniel preferiu dobrar o joelho. Muitos preferem agradar o mundo. Não posso falar com a irmã que ela está em pecado, não, porque eu vou tomar um processo. Não se preocupe, irmã. Não se preocupe com as cartas de afronta, não me assume. A carta que vem para Daniel, ele não se preocupa. Daniel continua orando. E se tu e eu continuarmos orando, Deus é fiel para agir, né? Como eu já passei 1 minuto, eu agradeço a oportunidade dessa noite. Amém, pastor João.